Quando eu comecei a me interessar por política, por essas questões sociais, pelo bem maior, né, da sociedade, eu comecei a me perguntar por que as pessoas viravam socialistas. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas aí que nunca foi socialista. Eu fui ali de uma parte onde eu não era nada e depois passei a ser de direita. Então esse discurso esquerdista, ele nunca me atraiu, mesmo eu não sendo uma pessoa branca, eu sou uma pessoa parda, ou seja, eu sou mais suscetível a ataques racistas, segundo os esquerdistas, né? Mesmo assim esse discurso nunca me atraiu. E eu ficava refletindo, obviamente depois de ler muito, eu cheguei a uma conclusão do porquê que eu acho que as pessoas viram socialista, mesmo com tantas atenuâncias dizendo contra o socialismo, de que o socialismo não funciona, de que as melhores sociedades do mundo não são socialistas. Enfim, a conclusão que eu cheguei, se não o motivo principal, um dos motivos principais, é de que o socialismo ele trabalha com aquele sentimento, com aquela ideia de sociedade ideal, aquela utopia. Meu Deus do céu, a esquerda luta a favor dos pobres, ela luta contra o racismo, ela luta contra a opressão. Então dessa forma ela conseguiu pegar para si todas essas pautas que são tidas como minorias, que englobam praticamente todos os tipos de seres humanos, com exceção daqueles que são brancos, héteros e ricos. Se você estiver fora de qualquer uma dessas classes, você, de uma certa forma, vai ser defendido pela esquerda. É óbvio que uma certa conveniência, a gente tem aquele placar ali. Não basta você ser negra, você tem que ser negra, gorda, feminista, lésbica, aí sim você vai ter todo o amparo da esquerda. E, ultimamente, eles também pegaram a causa dos índios, exatamente. Os indígenas, eles começaram a pegar a causa desses indígenas, de que o homem branco estava oprimindo essas pessoas, então nós precisávamos proteger os índios. E é uma coisa que eles se aproveitam assim daquela natureza do brasileiro, que o brasileiro por si só, por ele só se importar com festa e tudo mais, ele não tem uma certa empatia, mas tem. Eu sei que ficou confuso, mas eu explico. Alguém vai chegar pra ele e falar, olha só, os índios estão sendo maltratados, daí você vai se compadecer dessa dor. Meu Deus do céu, coitado dos índios, mas você não vai fazer nada. Você vai querer que alguém faça alguma coisa. É por isso que eu falei que o brasileiro tem empatia, mas não tem. Ela tem empatia o suficiente para sentir pena, mas não tem empatia suficiente para levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. E por causa disso, uma das classes e das minorias que são mais difíceis de nós, cidadãos comuns que moramos nas cidades grandes, essas é uma das poucas classes que nós temos como comprovar ou até mesmo averiguar se tudo o que está acontecendo com esse povo é verdade ou não. Qual é a informação que a esquerda passa pra gente? Qual é a história que eles contam? Ah, o homem branco está querendo acabar com a floresta amazônica, está querendo tirar a terra dos índios, as terras que são demarcadas como territórios indígenas é a terra dos indígenas, então o homem branco não pode chegar lá. E para isso foi criada, por exemplo, a FUNAI, que é uma instituição que foi destinada a defender os interesses dessas classes indígenas, mas na prática as coisas são completamente diferentes. O Bolsonaro recebeu, lá em Brasília, foi um encontro improvisado, não tinha reunião marcada nem nada, que é para você ver realmente qual é a verdadeira natureza do presidente Bolsonaro. Ele recebeu chefes de tribos indígenas, né, que foram contar os seus problemas para o presidente e perguntar para o presidente o que o Bolsonaro poderia fazer. Cara, eu vou deixar o link dessa live, tem um pouco mais de 40 minutos, você precisa assistir, porque o que eles contam lá é inacreditável. Teve um dos chefes indígenas disse que eles estavam criando gado em suas terras. Não é esse todo o discurso esquerdista de que essas terras são dos índios e todas essas terras demarcadas como territórios indígenas não são deles? Mas eles não têm total autonomia sobre essas terras. A FUNAI multou uma tribo indígena por causa de um produtor de gado que tinha lá, que era indígena, em 130 milhões de reais, porque falaram que eles não podiam produzir gado lá. Você por acaso ouviu falar de alguma coisa parecida? Será que algum veículo da grande mídia, da extrema imprensa, será que eles divulgaram isso, nem que seja com uma notinha de rodapé? A FUNAI não estava lá para proteger os interesses dos índios?
130 milhões de reais porque eles estavam criando gado em suas próprias terras. Eles fizeram diversos outros tipos de denúncias, eles falaram que as ONGs estavam apenas protegendo os próprios interesses e não estavam do lado dos índios. Então quer dizer, é aquela velha narrativa da esquerda que diz estar lutando por alguém, até que esse próprio povo chega e fala, olha só, vocês não estão lutando por a gente não, porque o que a gente quer é outra coisa. O Bolsonaro já disse diversas vezes que o índio ele quer um dentista para consertar o buraco do dente dele, ele quer poder fazer a sua plantação, criar o seu gado. E por que não, se ele quiser vender as suas terras para algum outro empresário, por que ele não faria isso? Ah, sim, meu Deus do céu, o índio é muito coitadinho, muito inocente, ele é muito burro. Não é isso que vocês pensam, esquerdistas? Ele não vai conseguir ceder à pressão de grandes empresários e vai acabar dando a terra dele quase de graça para um empresário. Então a gente precisa da FUNAI para defender os interesses dos pobres, dos índiozinhos, meu Deus do céu. Quer dizer, é mais um tapa nessas narrativas que a esquerda decide criar. Eu sou um exemplo vivo aqui. Você pode ver, por mais que a iluminação esteja aqui na minha cara, eu não sou um cara branco, ó, eu tenho cabelo crespo, ele tá raspado aqui. Você vê que eu sou pardo, tá vendo? Eu não sou branco, ó, branco é a cor da minha mão. Olha a cor da minha pele aqui, você vê que eu não sou branco. Se eu não sou branco, eu não sou privilegiado, de acordo com o pensamento esquerdista. E eu estou dizendo que eu não sofro preconceito, que eu não sinto que a sociedade brasileira é uma sociedade racista. E antes que você pergunte, eu não moro em bairro nobre, muito pelo contrário. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, moro e morei a minha vida toda no subúrbio do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, a minha casa é simples, é uma casa de 60 metros quadrados, eu tenho aqui um colchão que às vezes eu uso para dormir, tá aqui a minha cama, tem o meu computador, a janela tá aqui, uma TV aqui, um móvel antigo aqui que parece aqueles móveis de casa de vó, sabe, que literalmente veio da casa da minha avó. Eu sou um exemplo vivo de que esse discurso demagogo da esquerda é só por causa deles mesmos, é pelos próprios interesses deles. É por isso que eu estou clamando a vocês, meus amigos, que vocês precisam ver essa live do Bolsonaro com esses índios, porque foi algo simplesmente sensacional. Era um dos últimos discursos que a esquerda tinha se apoderado. O discurso feminista ele já foi desmascarado, o discurso dos negros, da homofobia, foi tudo desmascarado, só faltava o dos índios. E apareceu lá 4 líderes diferentes de povos indígenas. Foram lá falar com o presidente Bolsonaro sobre as arbitrariedades que a FUNAI faz com eles. Um deles foi multado em 130 milhões porque estava criando gado em suas próprias terras. Disseram para ele que ele não podia fazer isso pela própria segurança dele. Sabe esses filmes que geralmente terminam em ditadura, em autoritarismo, aí ele sempre coloca a mensagem: estamos fazendo isso pela sua própria segurança. É basicamente isso. Então, meus amigos, pela última vez eu clamo a vocês, assistam essa live, porque toda a informação e conhecimento que vocês ganharam sobre esse tipo vai ajudar vocês a desmascarar qualquer tipo de discurso esquerdista que vem até vocês. Cada um tem que fazer a sua parte, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos, vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.